Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Esse que é o primeiro vídeo da Mordomos. Mordomos é uma iniciativa que eu já pensei, já penso há bastante tempo. Já tinha conversado e trocado ideia com outras pessoas e eu estou finalmente colocando em prática. Então eu espero que vocês gostem, eu espero que eu consiga contribuir para a vida de vocês, para a vida financeira de vocês, da família de vocês e para a vida espiritual de vocês. A primeira coisa que eu acho muito importante falar, eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu não tenho formação. Meu intuito é contribuir um pouco da minha área financeira, da minha área profissional, no ambiente espiritual, porque o que eu vejo é que muitos cristãos têm ah, pensamentos distorcidos quanto à gestão financeira, quanto a como deve ser a prática financeira do dia a dia, a gestão familiar, e da interpretação bíblica mesmo, do que a palavra, do que Cristo deixou para nós, do que a gente entende por tudo que a Bíblia, tudo que Deus trouxe na Bíblia para a nossa vida, tá? Eu espero que vocês gostem. Essa é uma iniciativa muito nova. Eu estou muito motivado a iniciar ela e, como todo YouTuber, eu peço para que vocês curtem, comentem, tirem dúvidas. Obviamente eu vou ler todas, eu vou tentar tirar, vou tirar todas as dúvidas. É, mas que vocês também compartilhem, enviem para os seus grupos de amigos da igreja, enviem para grupos de amigos que não são da igreja, enviem para pessoas que estão interessadas no assunto financeiro, para que a gente possa levar não só conteúdos que são extremamente importantes para a vida da família em si, mas também que vão ajudar num ambiente, num contexto que faça muito sentido para elas, que é o contexto financeiro. Nós sabemos disso, nós vemos várias referências bíblicas de que a Bíblia, de que a vida financeira ela não é o nosso norte, de que a vida financeira que a gente não deve ter, adorar o Deus, o dinheiro, o mamon, mas que a gente precisa ter uma gestão. E a Bíblia deixa muito claro isso. A gente precisa ser responsável. Isso não significa que a gente deva simplesmente fazer de qualquer forma e não dar uma importância no nível de hierarquia que ela deva ter. Tá bom? Então é isso. Curta, comentem, compartilhem. O canal é meu, mas o canal é de vocês também. Eu espero que vocês se sintam em casa. E, obviamente, quando eu falo que é no meu ambiente profissional, só a critério de contextualização, eu já trabalho com finanças há 8 anos, tá? Então, eu fiz uma formação, eu vim da área de engenharia e fiz uma formação em educador financeiro lá atrás, em 2017. E desde então eu ajudava famílias de uma forma mais consultiva a gerir suas próprias finanças e tal. Até que, de fato, eu entrei no mercado financeiro profissionalmente falando, eu tirei a certificação de assessoria de investimentos e eu atuo como assessor. Eu já ajudei mais de 1.000 famílias, com certeza, mas hoje eu tenho um, um, uma carteira, um portfólio de clientes que estão comigo há alguns anos e que meu intuito com eles é, obviamente, fazer essa gestão, assessorar, ajudá-los nessa gestão deles. E todo esse meio, a minha experiência, unida ao que eu, obviamente, na meus 14 anos de vida cristã, o que eu entendo, que as coisas, as dúvidas que eu já tive, os questionamentos que eu já recebi, o que eu já participei de rodas de debate, de culto, do que for, eu entendo que o dinheiro é algo muito importante, para que a gente entenda bem, para que a gente compreenda desde o início até o limite dele, até o limite de como a gente deve enxergá-lo, para que isso contribua e não prejudique a nossa vida espiritual. Bom, para esse primeiro vídeo, o que eu queria, obviamente, era apresentar o canal, tá? O que é a Mordomos? A Mordomos é uma ideia que eu tive de compartilhar o que eu, a bagagem que eu tenho da minha vida profissional, junto com o que eu tenho de experiência, de vivência, e de leitura, estudo da vida cristã, para que chegue até as pessoas o conceito que é a mordomia, tá? É meio que embalar isso tudo aqui e levar através do conceito da mordomia, que obviamente abarca muito mais coisas do que a vida financeira, tá? Na verdade abarca tudo, mas que a gente faça essa gestão. Existem muitas formas que as pessoas no ambiente religioso, no ambiente cristão, no ambiente evangélico, elas levam para que você conduza a sua vida financeira. Mas o que eu, o que a Bíblia conduz a gente a entender é que o modelo de mordomia é o que mais faz sentido. E o que é esse modelo de mordomia? Tá? A gente
para... O que faz sentido é que o bom mordomo é aquele que cuida muito bem daquilo que ele sabe que não é dele. Afinal, se nada disso aqui é por nós, tudo isso aqui é para o nosso Deus. Mas a gente cuida da melhor forma, com toda a responsabilidade, gerindo, e aí entrando no ambiente financeiro, multiplicando, conduzindo tudo para que não seja para nos glorificar, para que seja para não seja para glorificar um outro ser humano, um líder político, um líder de ideia que a gente tenha como referência humana, mas que seja tudo em prol de Deus. E na Bíblia existem vários pontos sobre como você deve trabalhar, como você deve gerir seu dinheiro, como você deve gerir sua família, em aspectos. E esse é o conceito básico da mordomia, que no final das contas precisamos ter responsabilidade, precisamos sim fazer as coisas direito, precisamos sim fazer as coisas muito bem, com coração, com alegria, mas fazermos entendendo que no final das contas isso não é nosso, isso não nos pertence, isso não é nosso mérito, que a gente deve entregar tudo e dedicar tudo ao único Senhor, Salvador da nossa vida, tá? Esse é meu intuito hoje, de fazer a abertura desse canal, de contar para vocês essa novidade, mas é óbvio que eu já queria contextualizar um pouco do porquê que eu acho que faz sentido esse canal, porque que na minha cabeça isso matutou por alguns anos, que é, assim, primordialmente, em nossa própria família, nós gerirmos nosso recurso significa que a gente está sendo um bom mordomo, a gente está cuidando. Quando eu falo gerirmos, eu falo de cuidar, de ser responsável, significa que a gente está cuidando. A gente buscar angariar mais recursos, e aí entrando no aspecto mais financeiro mesmo, criar riquezas significa que a gente está, sim, se utilizando, obviamente, com todos os limites de princípios éticos, espirituais, do que for, tá? Mas significa que a gente está valorizando o que nós temos ao nosso redor, a nossa mente, nossos dons, para que a gente multiplique esses próprios recursos e que, de fato, que isso seja conduzido de uma forma que culmine na exaltação, na glorificação do único Deus. Então, desde a criação, falando em aspecto de orçamento de casa, tá? Receitas, trabalho e etc. Tudo isso que a gente faz, e a gente fizer muito bem, e a gente fizer com a intenção que Deus colocou no nosso coração, e que se essa intenção for de sim, criar mais riqueza, que isso faça sentido. A gestão desse recurso, então, eu ser responsável entre qual é a minha receita, quais são as minhas despesas, como é que eu vou balancear isso para que eu não tenha, para que eu proteja a minha família, para que eu seja provedor da minha família, para que eu conduza uma gestão em que eu não passa apertos, porque eu fazer isso aqui bem, em nada na nossa vida a gente significa que vai estar no nosso controle, mas uma das coisas que está no nosso controle é a gente tentar manter a nossa vida de uma forma saudável, manter a nossa família saudável. Então, eu fazer uma gestão em que eu tenha, por exemplo, uma reserva de emergência, faz super sentido, porque se algo fugir ao meu controle, no sentido de saúde, no sentido de perda de uma renda, fiquei desempregado, minha empresa quebrou, estou passando por um momento, uma pandemia em que eu tenho que mudar algo, tenho que mudar muita coisa na gestão da minha empresa, da minha renda, qualquer coisa do tipo. Então, eu tenho uma estrutura por trás financeira, faz sentido. E, obviamente, eu ter sabedoria para não só nos gastos, como também para que esse recurso ele nunca esteja como fim, um acúmulo puramente eterno, mas que ele sirva para abençoar outras pessoas e que, obviamente, isso vai glorificar o nome de Deus. Então a ideia da Mordomos é justamente essa, é que eu trago um pouco do meu ambiente profissional, que eu traga muito do meu ambiente, da minha rotina de estudo, da minha busca por entender e por ser um filho melhor, um marido melhor, um pai melhor, e, e contribua, e que traga aqui, que esse realmente seja mais do que um canal em que eu ensino coisas, mas seja uma comunidade, seja um ambiente em que a gente cresça juntos, que a gente cresça para honra e glória do nosso Senhor, e que tudo seja feito com base neste único conceito, que é a Mordomos,
que é a mordomia, e que a gente... É isso, que a gente conduza o canal da melhor forma possível, que a gente crie essa comunidade, que a gente cresça espiritualmente. Que Deus abençoe, se for da vontade de Deus, que Ele multiplique, que Ele alcance muitas pessoas, que Deus abençoe a sua vida e que a gente consiga, de fato, levar isso muito mais longe. E aí é óbvio, já aqui no final do vídeo, para que isso vá mais longe, se isso faz sentido, se você entende que isso vai realmente contribuir para a vida espiritual das pessoas, para a sua vida espiritual, então que você curta, comente aqui embaixo o que é que você acha que faz sentido, quais são suas dúvidas, quais são as coisas que você ouviu da sua igreja, ouviu de algum pastor, de alguma referência religiosa, de seus pais, e que te geraram alguma dúvida, alguma rusga, algo sobre o conceito financeiro na sua vida espiritual. E que a gente vá debatendo juntos, para que a gente vá discutindo e trocando ideias e que isso ajude a todos nós, tá bom? Então é isso, fico feliz de ter finalmente feito esse vídeo, já queria ter feito há muito tempo. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.